Olá, galerinha do segundo, a pedido de vocês, então, mais uma aula aí sobre matrizes, né? O nosso novo conteúdo do segundo bimestre, tá? Então, vocês já assistiram aí as aulas do Centro de Mídia sobre esse conteúdo, mas a pedido de vocês, vou retomar esse conteúdo aqui com vocês, belezinha? Então, aquele esquema de sempre, vou pedir para que eu vou fazer bem devagar esse conteúdo com vocês aos poucos, então peço que vocês copiem esses slides no caderno, copiem os exemplos, tá? Para ficar na sequência certinha. E qualquer dúvida me procure, porque eu acho que tem pouquíssimo aluno participando, tá? Inclusive assistindo as videoaulas, mandando as dúvidas, tá bom? Bom, gente, eu acho que é um conteúdo tranquilo que vocês vão gostar, certo? Então, olha só. Vamos começar pela definição de matriz. Galera, matriz nada mais é do que o quê? Uma tabela de números, ou seja, eu tenho uma tabela, eu tenho linhas e tenho colunas. E a gente sempre vai falar que a matriz é de ordem M por N. A gente sempre vai usar essa representação aqui. O que quer dizer? M significa o número de linhas e N significa o número de colunas. Como assim, Isa? Olha um exemplo aqui. Eu tenho uma matriz A, certo? O nome da matriz a gente vai chamar de letra maiúscula, A, B, C, D, qualquer letra, ok? O que significa uma matriz? 2 por 3, igual tá aqui. Significa que ela tem duas linhas por 3 colunas. Então, olha só, se aqui ela usa o 2, quer dizer que eu tenho duas linhas. Se aqui é o número 3, quer dizer que eu tenho 3 colunas, certo? Então, sempre o primeiro número representa o número de linhas e sempre o primeiro número, né, representa o número de linhas e o segundo número representa o número de colunas, ok? E outra coisa é que toda matriz, ela pode ser representada tanto por parênteses quanto por colchetes. Então, os dois exemplos que eu coloquei aqui para vocês, eles estão com colchetes, mas eu poderia simplesmente ter uma matriz assim e colocar parênteses, certo? Então, a gente fala que a matriz é uma tabela, só que ela não tem, né, a mesma apresentação de uma tabela, só tem os números, né? E a gente coloca parênteses ou colchetes, ok? Eu acho que até aqui é tranquilo nessa parte de representação, tá? Olha o nosso exemplo B. Eu tenho uma matriz 3 por 2. O que significa uma matriz 3 por 2? Que eu tenho 3 linhas por 2 colunas, ok? Bom, vamos lá. Modelo de uma matriz geral. Gente, cada número que está dentro da minha matriz, ele é chamado de elemento, certo? Como que eu posso representar? Olha só, o elemento. Cada elemento eu posso escrever dessa forma aqui. O que significa A11? Quer dizer que é o elemento que se encontra, olha só, na primeira linha e na primeira coluna. Quem é o elemento A12? Quer dizer que é o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna. Lembra que eu falei? O primeiro número sempre representa a linha, o segundo número sempre representa a coluna. Então, se você pegar um aleatório aqui, olha, se você pegar o A33, o que significa isso? Que é o elemento que se encontra na terceira linha e na terceira coluna, tá? Essa representação que eu coloquei aqui para vocês é uma representação geral da minha matriz. O que significa uma representação geral? Eu não sei a quantidade de linhas que essa matriz tem. Então, eu vou falar que ela tem M linhas. Se ela tem M linhas, a última linha dela é a de número M. Então, por isso que esse elemento aqui, ó, é o AM1, porque ele tá na enésima linha e na primeira coluna. Ah, olhando aqui, se é uma matriz M por N, ela tem N colunas. Quer dizer que o total de colunas que ela vai ter vai ser
N. Então, quem que é esse elemento? Quem que é o elemento A1N? É o elemento que se encontra na primeira linha e na enésima coluna, e assim por diante, tá? E aí, quem que é o elemento AMN? É o elemento que se encontra na linha M e na coluna N, tá? Então, essa é uma maneira geral da gente representar os elementos da minha matriz, ok? E o que que significa isso daqui? Olha só. O que que significa esse A e J? Isso aqui, gente, vamos pensar assim, é um resumo, tá? De como vai ser a minha matriz. Então, por exemplo, quer dizer que a matriz A é a matriz que tem os elementos I, J, certo? Quem que é o I? O I não é o primeiro valor, então representa o número de linhas. Por isso que ele fala aqui, olha só, olha, I representa linha. Por isso que o I tem que estar maior ou igual a 1 e menor ou igual a M. Por quê? Tem que ter no mínimo uma linha e pode ter no máximo M linhas, tá? Porque é uma matriz de ordem M por N. E o J representa a colunas, então por isso que J tem que estar entre 1 e N, tá? Porque tem que estar entre uma coluna até N colunas. Tá, Isa, mas tá muito confusa essa representação A e J, M por N, para que serve isso, tá? Vocês fizeram bastante exemplos lá na aula do Centro de Mídias e eu até inclusive pedi no roteiro exercícios envolvendo esse exemplo que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Então, como eu disse, eu posso escrever um resumo da minha matriz desse tipo aqui. Então, olha só, eu tô falando que a minha matriz A é uma matriz A e J de ordem 2 por 3, tal que cada elemento A e J corresponde, né, ao I mais J elevado a 2. Como assim, Isa, ficamos perdidos? Ok, já vou clarear aí para vocês. Então, primeira coisa, o que nós vamos ver aqui? Que se é uma matriz 2 por 3, quer dizer que ela tem duas linhas e 3 colunas. Então, eu vou representar de uma maneira geral essa matriz aqui, olha. O primeiro elemento, A11, aqui A12 e aqui A13. Por quê? Porque ela tem 3 colunas, só que ela tem duas linhas. Então, esse elemento é o A21, o A22 e o A23, certo? Então, eu vou representar aqui. Essa é a cara da matriz que eu quero. Uma matriz 2 por 3, ou seja, duas linhas e 3 colunas. Agora, cada elemento, né, que de uma maneira geral eu escrevo A e J, corresponde ao quê? I mais J elevado a 2. I é o número correspondente da linha e J é o número correspondente da coluna. Então, ele quer dizer o quê? Que cada elemento eu devo somar I mais J, ou seja, eu devo somar o número da linha com o número da coluna e elevar ao quadrado. Como assim? Vamos fazer aqui no cantinho, olha. O elemento A11 quer dizer que o I é 1 e o J é 1. Então, eu vou substituir aqui, olha, vai ficar 1 mais 1 ao quadrado. 1 mais 1, 2. 2 ao quadrado, 4. Já encontrei o primeiro elemento. Eu vou fazer a mesma coisa para todos os elementos. Então, quem que é o elemento A12? Qual que é a regrinha? Vamos pensar que isso aqui é uma fórmula que ele vai dar para eu encontrar a minha matriz. Então, eu tenho que somar os dois elementos e elevar ao quadrado. Então, olha, 1 mais 2 ao quadrado. 1 mais 2, 3. 3 ao quadrado, 9. Encontrei o meu segundo elemento. Agora, isso nós vamos fazer para todos, olha. Quem é o A13? É só eu fazer 1 mais 3 ao quadrado. 1 mais 3, 4. 4 ao quadrado, 16. Olha só, eu já encontrei todos os elementos da primeira linha. Agora, eu vou encontrar os elementos da segunda linha. Então, quando eu pergunto, quem é o elemento A21? Eu vou somar 2 mais 1 e elevar ao quadrado. 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado, 9. Agora, eu vou encontrar quem? O elemento A22. Então, eu vou fazer a mesma coisa. 2 mais 2 ao quadrado. Ou seja, 2 mais 2, 4. Que ao quadrado dá 16. Pode ter elemento repetido? Isa, pode ter elemento repetido, não tem problema nenhum. E por último, nós vamos achar o elemento A23, que eu vou fazer o quê? 2 mais 3 ao quadrado.
2 mais 3, 5, ao quadrado, 25. Então, eu substituí aqui na regrinha que ele deu e encontrei todos os elementos. Sempre vai ser essa regrinha? Não. Tá? Eu tenho infinitas matrizes, então eu posso ter infinitas regrinhas aí. Essa é uma delas. Essa regrinha ele pediu para somar o número e a linha da coluna e elevar ao quadrado, tá? Vocês vão ver nos exercícios dos roteiros que eu pedi para vocês encontrarem várias matrizes, cada uma com uma regrinha diferente, tá? Então, eu vou fazer até de outra cor aqui. Então, a minha matriz A, vamos montar ela? Olha só, quem que é o elemento A1? É o 4. Quem que é o A12? O 9. Quem que é o A13? O 16. Quem que é o A21? O 9. Quem que é o A22? O 16. Quem é o A23? O 25. E aqui está a minha matriz, uma matriz de ordem 2 por 3, onde é só eu somar o número da linha e da coluna e elevar ao quadrado que eu encontro os seus elementos, certo? Então, esse daí é o estilo dos exercícios que vocês vão ter que fazer para esta semana. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem, tá? E pra gente terminar a aula de hoje, vamos ver os tipos de matrizes que nós temos, tá? Isso aqui é bem simples. Galerinha, quando eu falo uma matriz linha, é uma matriz que possui uma única linha. Ou seja, ela é dessa ordem aqui, que significa 1 por n. Quer dizer que ela tem uma linha e o número de colunas não importa. Então, olha só, olha aqui. Este é um exemplo de uma matriz linha. Só tem uma linha, tá? 1 por 3, tem uma linha e 3 colunas. Então, bem simples. Toda matriz linha é a matriz que só tem uma linha. E aí é óbvio que o que vai ser uma matriz coluna? É a matriz que possui uma única coluna. Então, ela vai ser M por 1. Por quê? Quer dizer que ela pode ter quantas linhas quiser, mas ela vai ter que ter apenas uma coluna. Então, olha só. Este aqui é um exemplo, olha, de uma matriz coluna, porque ela só tem uma coluna. O próprio nome já diz também. O que é uma matriz nula? Onde todos os elementos são iguais a 0. Então, olha só, esse aqui é um exemplo de uma matriz nula. Poderia ser uma matriz de qualquer ordem, tá? Desde que todos os elementos sejam iguais a 0. Uma matriz quadrada. O próprio nome já fala, o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. Como assim? Uma matriz 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5 e assim por diante. Olha só, olha. 2 por 2, 3 por 3, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. E aí nós temos uma coisa interessante. Em toda matriz quadrada, nós temos o que a gente chama de diagonal principal, que é essa para a direita aqui, e nós temos a diagonal secundária, que é essa para a esquerda, tá? Então, em toda matriz quadrada, nós temos diagonal principal e diagonal secundária. Isso vai ser muito importante para depois a gente fazer as operações, ok? E por último, né, e não menos importante, pelo contrário, uma das mais importantes, a matriz identidade. Qual é a característica de matriz identidade? Ela é uma matriz quadrada, então para ser uma matriz identidade, ela tem que ser uma matriz quadrada. E o que acontece? Cada elemento da diagonal principal é 1 e o restante 0. Então, nós acabamos de ver que toda matriz quadrada, ela tem uma diagonal principal, que é essa para a direita. Então, em toda matriz identidade, os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e o restante dos elementos todos iguais a 0, ok? Então, eu posso representar a matriz identidade assim, né? Igual ele está falando aqui. O que significa I2? Quer dizer que é a matriz identidade de ordem 2. O que é o I3? Quer dizer que é a matriz identidade de ordem 3. Se eu perguntar para vocês, qual é a matriz identidade de ordem 4? Vai ser uma matriz onde vai ser 4 linhas por 4 colunas, onde os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e o restante dos elementos são iguais a 0. Então, nesse caso, olha a minha matriz identidade de ordem 4, tá? Então, essa aula é uma aula mais introdutória para a gente principalmente ver os nomes, né? Vamos revisar aqui. Matriz linha tem uma única linha.
Matriz coluna, uma única coluna. Matriz nula, todos os elementos iguais a zero. Matriz quadrada tem o mesmo número de linhas e de colunas, onde diagonal para a direita é a principal, diagonal para a esquerda é a secundária. E a matriz identidade, que é uma matriz quadrada, onde os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e o restante dos elementos iguais a 0, tá? Então, isso aqui, principalmente matriz identidade, ela vai ser muito importante para vocês, para a sequência das nossas aulas, tá? Então, como eu falei para vocês, eu vou começar bem devagar, como se a gente estivesse nas aulas presenciais mesmo. Então, eu peço que vocês copiem tudo que eu coloquei aqui nos slides no caderno, pra gente fazer a sequência bonitinha de segundo bimestre, tá? Copiem os exemplos que eu fiz aqui, igualzinho eu fiz aqui, vocês vão fazer no caderno de vocês, tá? E façam os exercícios que eu pedi no roteiro, e qualquer dúvida, me procurem. Não fiquem com dúvida, porque essa é a introdução da matéria. Então, se vocês ficarem com dúvida aqui nesse início, vocês não vão entender mais nada do restante das próximas videoaulas, tá? Então, vocês têm que entender desde o início da matéria até o fim, tá? Façam a parte de vocês. Eu sei que a gente tá vivendo um momento, né, surreal aí pra gente. Tá difícil pra todo mundo, tá difícil pra mim, tá difícil pra vocês, tá difícil pra todos. Só que nós temos que fazer o que está ao nosso alcance. Eu tô tentando fazer essas videoaulas pra ajudá-los e espero que vocês estejam assistindo, copiando, tentando entender, tá? Não vamos perder esse ano, não vamos deixar de aprender o que é possível pra gente. Eu sei que se cada um fizer a sua parte, nós vamos conseguir, tá bom? Um beijo, galerinha. Fiquem com Deus.